answers don't come. Friends say goodbye, plans come undone. Dreams get crushed, lies get told. Êxodo capítulo 2. Dentro desse texto do capítulo 1, nós encaixamos então o capítulo 2. Todo esse capítulo 1 faz a introdução, nos apresenta a história, nos mostra como que estava a situação emocional, psicológica do país, como que estava a situação dos hebreus entre o povo do Egito. E quando ele dá toda essa introdução da história, explicando a situação, então ele vai colocar esse capítulo 2 dentro do capítulo 1 para falar qual que é a real, qual que é a maior mensagem de toda essa introdução. Então o capítulo 2 começa assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no cariçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no cariçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, o qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse:
Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dele clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amém. Amém. É muito claro para mim, e é muito evidente, que havia um conflito entre poderes, o poder maligno e o poder divino aqui sobre a terra do Egito. Havia aqui conflito entre Satanás e Deus. O povo de Deus estava sendo oprimido pelo povo das trevas, estava tendo conflito espiritual, e há um ódio de morte em direção aos hebreus. Havia um ódio de morte por parte do lado espiritual demoníaco, para matar os hebreus, matar os filhos, desvincular as famílias, desestruturar a estrutura hebreia. Havia aqui uma luta espiritual entre Satanás e Deus. E a nossa luta não é contra carne e sangue. O apóstolo Paulo escreveu isso à igreja aos Efésios, explicou isso, demonstrou isso, que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra hostes e potestades do mundo maligno, em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 12. Há uma luta espiritual. Quando nós lembramos do nosso último estudo bíblico na quarta-feira de noite, nós colocamos um ponto muito forte sobre a luta espiritual, sobre a existência de demônios, sobre a existência de castas malignas, que inclusive acompanham famílias e nomes de famílias. Havia aqui sobre a terra do Egito uma casta maligna oprimindo o povo de Deus, não apenas com trabalhos, mas uma opressão espiritual. E quando nós olhamos, por exemplo, para lutas sociais, nós vemos isso é um foco, um ponto muito forte: liberação das drogas, liberação do aborto, casamento gay, implantação do comunismo e socialismo. Isso são lutas espirituais sobre uma sociedade. Isso não são apenas políticas sociais. Feminilização dos meninos, masculinização das meninas, incentivo à sexualização das crianças e adolescentes nas escolas. Isso é uma opressão espiritual. É Satanás investindo as suas mais ricas setas numa geração. E nós vivemos hoje num período em que Satanás está investindo em peso nas crianças. Satanás está vindo como para matar, roubar e destruir entre os casamentos, entre as igrejas. Isso não é apenas algo social, isso são lutas espirituais, que muito provavelmente eu e você também estamos debaixo dessas lutas. Quando nós ouvimos algo acerca disso, o nosso espírito nos agita em nós, demonstrando que é uma luta espiritual. São lutas espirituais. O homem é marido e pai omisso, a mulher é mandona, os filhos mandam em casa, uma desestrutura hierárquica. São lutas espirituais. Quando nós estamos, por exemplo, no mercado, então existe também o demônio do mercado, na ala dos chocolates, que a criança cai no chão e chora até que os pais dão o chocolate. Isso são lutas espirituais. São lutas espirituais. E nós enfrentamos lutas espirituais na nossa casa, no nosso casamento e na igreja também. E pronto, muito mais quando nós começamos um assunto sério, nós enfrentamos lutas espirituais, opressões, avanços de Satanás querendo nos parar. No verso 1, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. A partir do mundo, do caminho espiritual, Deus levanta um líder espiritual. Aqui ainda o povo hebreu não sabia disso, mas mais para frente, nós que já sabemos da história, sabemos que Deus iria levantar a tribo de Levi para serem os servidores do templo. Então, sobre todos aqueles que tinham nas suas veias o sangue da tribo de Levi, estava posto um trabalho
para que ele servisse no templo, e esse trabalho era algo espiritual. Como que Deus tiraria o seu povo debaixo dessa casta da escravidão? Não seria levantando um político, não seria mais levantando um José para adivinhar sonhos e administrar colheitas, mas a luta espiritual, ela é enfrentada no âmbito espiritual. Então era necessário que da tribo de Levi, daquela tribo espiritual, Deus levantasse um servo, um libertador, porque a partir do mundo espiritual se combate mundo espiritual. Teria que ser da tribo de Levi. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 6, no verso 20, nós vemos aqui o nome dessas duas pessoas, que eram o pai e a mãe do Moisés. Verso 20, capítulo 6, verso 20. Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos de vida de Arão foram 137. Depois, quando Deus dá as leis para Moisés, ele fala sobre incesto. Aqui eles ainda não conheciam essas leis, e o texto diz aqui que Amrão tomou por mulher Joquebede, que era a tia, provavelmente uma pessoa mais de idade, que tinha mais tempo de vida do que o Amrão. Então esse relacionamento é um relacionamento de incesto, nós não vamos dar ênfase nisso. Esse texto do 6:20 fala que Moisés tem um irmão chamado Arão, que não vai falar sobre a existência de uma irmã, porque o foco ali no capítulo 6 é sobre os cabeças das famílias. Mas o texto aqui diz, e nós sabemos, que eram pelo menos 3 irmãos. A Miriam, que era a mais velha, aí o Arão, e o último era o Moisés. Nesse capítulo 2, o texto fala do Moisés, porque a intenção, o tema do texto é Moisés, não é outra pessoa. Então o autor se dedicou a escrever sobre o Moisés. E da tribo que Deus havia separado para ministrar altares, dessa tribo deveria vir o libertador. E lutas espirituais devem ser lutadas em nível espiritual. Não é contra carne e sangue, não é com a nossa força, mas são lutas espirituais. Quando nós olhamos o verso 2, nós começamos a ver aqui o desenvolvimento dessa história. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso. Então, para o pai e para a mãe, qualquer um dos filhos, até o filho que é desprovido de beleza, para um pai e para uma mãe, a criança é muito linda. É assim. Então esse texto não quer dizer que o Moisés era formoso de aparência, de rosto, mas formoso no sentido que os pais olharam para ele e entenderam que nessa criança havia um propósito de Deus sobre o nascimento dela. Essa criança, ela nasceu com outro propósito. Talvez no nascimento, na gestação, essa mãe, essa Joquebede, sentia que algo de Deus estava sobre essa criança. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Lembrando que estavam debaixo de um decreto. E nesse decreto os soldados, muito provavelmente, entravam nas casas e vasculhavam as casas, as tendas hebreias, procurando crianças. E não é fácil esconder uma criança. Muito provavelmente que muitas outras crianças foram descobertas e foram jogadas no rio Nilo. No capítulo 1, no verso 22, nós vamos ler de novo aqui. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Essa história aqui não dá ênfase a isso, mas nós sabemos, nós podemos imaginar que muitíssimas milhares de crianças hebreias foram jogadas dentro do rio Nilo e foram mortas. Mas um pai e uma mãe preservaram a sua criança em casa. E no verso 2, verso 3, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco
calafetou com betume. Esse betume aqui é petróleo na sua forma, como é encontrado na natureza, sem passar por maquinários e transformar em combustível. É betume, é grude. Em outro texto lá, o texto de Noé, Noé também passou betume, calafetou com betume a arca, e eles coziam em vasos de barro esse betume, esse petróleo, para que ele ficasse bem grudento, e eles derramavam ele quente por fora. E provavelmente também dessa forma, um cesto de junco foi calafetado com betume, para que não entrasse água dentro desse cesto, betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Meus irmãos, o texto de Hebreus 11, 23, que é a galeria dos homens e mulheres da fé. Hebreus 11, 23 diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eu quero dar ênfase em 2 coisas aqui: pela fé, e nós aprendemos que fé é fruto de relacionamento com Deus. Não existe fé sem relacionamento com Deus. Nós também aprendemos no culto passado que toda essa geração dos hebreus estava totalmente contaminados na idolatria e nos cultos aos deuses e às entidades malignas no Egito. Eles estavam totalmente contaminados com a cultura egípcia. E nós também vemos que a Sifra e a Puá temiam a Deus, e nós vemos aqui o próprio autor de Hebreus afirmando que o pai e a mãe do Moisés pela fé. Então a Bíblia não se desmente em nenhuma vez, e nós entendemos que o pai e a mãe desse menino tinham algum tipo de relacionamento com Deus, pela fé. E outra coisa que nós podemos dar ênfase é que o texto de Hebreus 11, 23 diz: e também não ficaram amedrontados. Meus irmãos, diante de um decreto tão sério, eu quero outra vez chamar a nossa atenção sobre a experiência que nós tivemos nos dias de coronavírus, em que o decreto era fechar tudo, inclusive igrejas, porque era terrivelmente perigoso. E eu quero chamar a nossa atenção como as pessoas viviam amedrontadas. E esse decreto de fecha tudo nem era um decreto de nós vamos matar seus filhos. Esse decreto de coronavírus não pode nem chegar perto do que esse pai e essa mãe viveram diante dessa pressão tão terrível de um decreto, de ouvir que os filhos dos vizinhos foram mortos, que os filhos dos vizinhos foram tirados dos seus pais e foram lançados no Nilo, e agora eles poderiam ser os próximos, mas o texto diz que não se amedrontaram. Eles não se amedrontaram. A fé sempre é demonstrada nas decisões de coragem que as pessoas fazem em suas escolhas diante das pressões da vida. Nós não temos fé se essa fé é provada diante das pressões da vida. E nas pressões da vida que nós vamos demonstrar com coragem se nós temos fé ou se nós temos apenas uma crença em alguma coisa. A fé verdadeira vai se demonstrar a partir de coragem. Você pode falar junto comigo? Coragem. Ser corajoso. A coragem abre mão de si próprio. A Sifra e a Puá correram riscos de serem chamados diante do tribunal de Faraó e serem condenados à morte, mas o texto diz que eles temeram a Deus. Coragem abre mão de si próprio. Coragem é uma atitude de abrir mão de tudo por algo maior. Eles olharam para a criança e eles entenderam que essa criança tinha algo maior. Ela era uma criança formosa, que tinha algo de Deus nela. Eles talvez não conseguiam discernir tudo que Deus tinha para fazer, mas eles olhavam para a criança e tinham certeza: Deus tem um propósito com essa criança. Era algo maior. Por trás de pessoas covardes, sempre nós encontramos pesadelos, omissões, lágrimas, frustrações, dramas.
por detrás de um marido covarde, por detrás de uma esposa covarde, por detrás de um líder político covarde, por detrás de um pastor covarde, nós sempre vamos ver um trilho de pesadelos, omissões, lágrimas, frustrações, dramas. E líderes covardes sempre são autores de grandes mudanças. Mudam tudo para pior. Porque o covarde não serve para levar as coisas para frente. Ele leva para deixar tudo para pior. E após um covarde, depois de um covarde passar num lugar, precisam se levantar pelo menos 2 corajosos para colocar tudo em ordem. A covardia não produz nada, mas a coragem é o espírito do progresso. Nós vemos essa coragem na Cifrá, na Puá, na Joquebede, no Angrão, coragem de fazer as coisas diferentes mesmo em um tempo tão difícil. Coragem. Quando Moisés vai para a eternidade, Deus leva ele. O próximo a assumir o cargo de Moisés, a tomar conta de tudo que Moisés precisava levar, era Josué. E Deus então passa não apenas o cargo para Josué, mas Deus também passa as instruções para Josué e diz: então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E o segredo é ser forte e corajoso. Seja corajoso. Tenha coragem de botar o pé. Tenha coragem de ir para frente. Quando nós olhamos para Josué, ele precisou ter coragem, porque ele não tinha diante dele um cenário muito lindo. Ele teria que entrar para a terra de Canaã, mas muitos exércitos os aguardavam. Os jebuseus, os ferezeus, todo aquele povo que era natural da terra os aguardavam, ansiosos. Ele tinha que ser forte e corajoso. Quando nós olhamos para o cenário dos hebreus, quando eles entraram na terra de Canaã, perdidos na idolatria dos povos, ele tinha que ser corajoso, para no final da vida dele tomar uma decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós olhamos grandes homens da Bíblia, eles só foram grandes porque eles foram corajosos. Nos dias dos juízes, o texto fala sobre um homem chamado Gideão. E todas as épocas em que eles estavam para colher os seus cereais na lavoura, vinham os filisteus e roubavam os cereais. Todos os anos, toda a nação de Israel estava passando fome, necessidade, porque toda a época em que era a época da colheita, vinham os filisteus e colhiam, roubavam as suas colheitas. E o texto então faz essa introdução, e logo depois diz: porém Gideão malhava trigo no lagar. Um homem que diante de uma pressão tão grande, plantava provavelmente o trigo antes, para colher antes, e talvez durante a noite ele ia lá, colhia, não malhava o trigo na lavoura, onde estava visível, ele seria facilmente pego, mas levou o trigo para sua casa e malhava o trigo no lagar. Um homem corajoso. É necessário ter coragem para não bater de frente, mas aprender a fazer algo diferente para sobreviver. Quando nós olhamos para Samuel, um grande profeta, um homem que fez a ponte entre os juízes e os reis, ele foi um grande profeta que se destacou pela coragem de confrontar Saul. Ele confrontou Saul, ele foi lá e ungiu Davi. Ele olhou para todos os filhos de Jessé e disse: não é esse, não é esse, não é esse. Um homem que tinha coragem de enfrentar as coisas. Quando nós olhamos para o Davi foi treinado desde criança, desde a sua adolescência, e ele testemunhou diante do Saul, dizendo: o teu servo matou um leão, o teu servo matou um urso, e eu vou lá e eu vou enfrentar o gigante. E o texto diz que todos estavam atônitos, olhando o que estava para acontecer. E esse menino foi e catou 5 pedras, e com a sua funda, ele fez algo diferente do que todo mundo tinha visto que se fizesse. Derrubou um gigante com uma pedra. Coragem. Um homem corajoso. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Estevão caminhou firme para o seu martírio debaixo de pedras. Ele olhou para o céu com coragem e viu o céu aberto. Um homem corajoso. Jesus subiu à cruz e foi um ato de coragem.
Não pense você que Jesus não tinha medo. Ele suou gotas de sangue, sabendo que ele ia enfrentar. Ele pediu por 3 vezes ao Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele tinha medo, mas ele obedeceu. Ele foi corajoso. Paulo, o apóstolo, foi de cidade em cidade, pregando o evangelho, movido pela coragem. Porque para pregar o evangelho é necessário ter coragem no coração, coragem nas pernas. E a coragem não é ausência de medo, é fazer aquilo que precisa ser feito, apesar do medo. Isso é coragem. Meus irmãos, coragem não é ausência de frio na barriga, é medo controlado. Isso é coragem. Coragem precisa ser cultivada e alimentada. E uma pessoa precisa ter coragem para ela fazer a diferença. Aquele que não tem coragem vai andar na manada, sempre fazendo a mesma coisa, como todos os outros fazem. Mas aquele que dá um nó no sistema, aquele que não bate de frente, mas ele consegue fazer algo diferente, ele precisa ter coragem. Ele precisa ter uma coragem. Sifra e Puá, mulheres corajosas que evitaram um infanticídio no Egito. Joquebede e Arão, pais que ousaram, pessoas ousadas. Eles foram ousados, eles deram um nó no sistema. Eles jogaram o filho deles no rio, mas nem estava escrito na lei que não era para colocar num cesto. Você lembra de Miriam, a irmã do Moisés, uma irmã corajosa, que foi bálsamo para os pais. Os pais ficaram em casa e eles deixaram ela cuidando do Moisésinho descendo o rio. Ela ficou cuidando e estrategicamente colocaram o Moisés num lugar perto de onde as princesas iam banhar-se no final da tarde. Ela encontrou um lugar no Egito onde o Moisés podia chorar à vontade sem medo. Aonde? Na casa dos próprios pais. Ela fez isso. É necessário ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer as coisas que precisam ser feitas apesar do medo. Não vai sumir o frio da barriga, mas vai ser um medo controlado, porque é necessário que aquilo seja feito. Por causa de coragem, uma princesa egípcia, aqui, essa princesa, ela era filha do leão que fez o edito da lei de matar as crianças. Ela era princesa, era filha do faraó. No verso 6, abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão. Lê junto comigo essa parte. Teve compaixão dele, disse: este menino é dos hebreus. Teve compaixão, e ela teve coragem de levar esse hebreu depois para o palácio. Coragem. Ela enfrentou o pai dela, porque ela tinha coragem. O historiador romano chamado Flávio Joséfos diz que essa princesa se chamava Termutes. Termutes, segundo a tradição que vinha dos antigos, essa princesa se chamava Termutes. Meus irmãos, pessoas corajosas sempre são bênção. Elas são bênção para aqueles que vivem ao redor de uma pessoa corajosa. Se você vive perto de uma pessoa que tem medo de tudo, e ela tem medo de tudo, você está se colocando numa situação difícil. Você quer ter um bom amigo de igreja, crente, alice uma pessoa de coragem. Porque se você não consegue, mas essa pessoa vai à frente com você, e ela vai empurrar você, e quando você vai ter um projeto, e ela vai entusiasmar você com o projeto, porque ela também vai se envolver com o projeto. Ande com pessoas que têm coragem. Ande com pessoas corajosas, para desenvolver salvação, para romper barreiras. Ande com pessoas com coragem. No verso 11, então nós sabemos essa história, que a princesa encontrou esse menino. Então a Miriam estava ali por perto, acompanhando a situação. Ela correu lá e ofereceu uma ama de leite. Eu sei quem tem leite. E depois o Moisés foi entregue à própria mãe. E depois que ele estava desmamado com certa idade, nós vemos que foi levado para o palácio. E Moisés foi educado em todas as ciências egípcias. Em Atos capítulo 7, verso 23,
no discurso de Estevão, Estevão anuncia e diz que o Moisés tinha 40 anos de vida quando aconteceu essa cena do verso 11 em diante. Atos 7, 23. E nós vemos aqui a partir do verso 11 em diante, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. O Moisés não perdeu a raiz do povo dele. Ele continuava tendo dentro dele um coração hebreu, um sangue hebreu, um sentimento hebreu, e ele estava ali descobrindo a missão dele. Eu creio que nesse período ele já conseguia pressentir de Deus que ele deveria ser o libertador do povo hebreu. Ele andando no meio do povo, ele vendo o seu povo sendo escravizado e sofrer penosas penas, labores penosos, ele quer fazer alguma coisa. Verso 12: olhou de um e do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Vamos resolver o problema? Vamos matar os egípcios. Verso 13: saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Quem? Pensas em matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza descobriram. E o texto do 15 diz que ele teve que fugir. O profeta Zacarias, Deus fala para Zacarias por meio de um sonho, Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, não por espada, não por poder, não por violência, mas pelo meu espírito. Aí eu pergunto para vocês: o Moisés era um homem de coragem? Sim. Para alguém pegar um egípcio e matá-lo e enterrar na areia, ele teve coragem. Mas essa não é uma coragem sábia, essa é a coragem dos tolos. Essa aqui é uma coragem sem juízo, sem noção. Mas ele foi corajoso, ele matou o egípcio e enterrou ele. Ele queria resolver um problema, ele queria resolver aquela situação, matou o egípcio, um homem corajoso. Moisés entendeu o ministério dele de libertador, mas ele não discerniu o tempo e o modo. Muitas vezes, talvez vocês já conversaram comigo sobre algumas coisas da igreja, e eu disse para vocês assim: ainda não é tempo. Não é uma resposta evasiva, mas é uma resposta de ainda não é tempo. Quando Deus colocar as coisas ao encaixe, nós vamos entender que é o tempo e tudo vai fluir. Mas nós estamos falando aqui de uma coragem tola, de uma coragem sem juízo. E você sabia que para fazer idiotices também é necessário ter coragem? Você imagina alguém que vai para Ponta Porã e carrega lá 100 quilos de maconha para levar para São Paulo? Que cara corajoso! Ele tem que ter coragem, mas é uma coragem tola, uma coragem sem noção. Depois, mais lá adiante, no texto de Êxodo e também de Números, nós vamos ver que a Miriam um dia se levanta e confronta Moisés. Que mulher corajosa! E ela confronta Moisés dizendo: como que eu sou a mais velha da casa e o Moisés é o mais novo, e ele manda e eu não mando, e ele ainda manda em mim, isso não está certo. Se levantou contra Deus. Foi ou não foi corajosa? Uma coragem tola. Deus colocou ela para fora do arraial, colocou lepra nela e colocou ela no cantinho da disciplina por 1 semana, por causa da grande coragem tola que ela teve. Coragem tola. Naqueles mesmos textos, nós vamos encontrar alguém que se chamava Coré ou Corá. E o texto diz que um dia esse Corá se aliou a muitas outras pessoas, a vários clãs dentro do povo hebreu, eles indo para a terra de Canaã, e ele se levantou contra Moisés, dizendo: por que Deus não fala com a gente e Deus só fala com Moisés?
Isso está errado, isso está totalmente errado, e nós queremos que Deus fale também com nós, e Moisés é para ser só mais um, e ele teve coragem de confrontar Moisés, mas uma coragem tola. O livro diz, o texto sagrado diz, que Deus abriu os desertos, engoliu todas as tendas com as famílias de todos, eles foram sepultados no deserto. Valeu a pena essa coragem tola? Quando nós olhamos para Jonas, Deus levanta ele e fala, vai para Nínive. E esse homem corajoso pagou o seu bilhete, entrou no navio e disse, eu vou para a Espanha, eu vou fugir de Deus, Deus nunca vai me achar. Que homem corajoso! E ele se lascou. É uma coragem tola. Quando nós olhamos na noite em que Jesus foi traído por Judas, o Pedro olhando toda aquela situação, o Judas veio, traiu Jesus com um beijo, o exército do templo veio para pegar Jesus, e o Pedro pegou a sua espada e cortou a orelha de Malco. Que homem corajoso, mas uma coragem tola. Quando nós olhamos para Ananias e Safira, que foram mentir para Pedro e para João em Atos 5, que coragem, coragem tola. Cuidado com a coragem tola. E eu já vi muitas pessoas se quebrarem por causa da grande coragem tola. Meus irmãos, verso 14, o qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza descobriram alguém? Viu? Ele achou que ninguém estava vendo. Ele achou que nem Deus tinha visto, nem hebreus e nem egípcios tinha visto. E no verso 15 você pode ver que a notícia já tinha chegado lá no palácio. E ele entendeu, ele discerniu. Ele deve ter visto o ambiente, o zum, zum, zum ao redor dele, como nós sabemos que acontece, e ele entendeu, caiu a ficha, chegou no palácio, e eu preciso fugir. E o texto diz, no verso 15, que o faraó de fato queria matá-lo, e ele teve que fugir. Esse é o resultado da coragem tola. Às vezes as pessoas fecham portas maravilhosas no emprego por causa da coragem tola. Meus irmãos, nós precisamos aprender a discernir o tempo e o modo de fazer as coisas. O tempo e o modo. Eu vejo pastores fechando ministérios por causa de coragem tola. Às vezes de confrontar situações que não está debaixo do seu manto de autoridade. Coragem tola matam a vida espiritual de uma pessoa. Verso 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Por causa da grande coragem dele, ele perdeu a cama no palácio, perdeu as refeições no palácio, teve que começar de novo a vida dele, com uma mão na frente e outra atrás, em outra terra estranha. Mas eu quero que você pense em uma coisa muito séria. Esse pai e essa mãe, a Joquebede e o Amrão, com certeza passaram muitas noites preocupados com esse bebê que não podia chorar. Porque se ele chorasse, algum soldado que andava pelas vielas do Egito descobriria, e esse menino seria jogado no Nilo e acabaria essa história de um menino formoso. Quanta preocupação dessa Miriam, essa irmã, em cuidar do menino, para que esse menino não fosse levado pelas águas, ele fosse conduzido de volta pela casa. E eu posso apostar aqui que essa família orou para Deus pedindo misericórdia. Agora que ele estava grande, com 40 anos, ele quase jogou tudo fora, sozinho, com muita coragem, coragem tola. Ele fugiu. Essa coragem tola trouxe consequências para ele. Então ele foi parar na terra de Midian. Lá ele se encontrou com um sacerdote de ídolos. Esse homem ali que era o pai dessas 7 meninas, o Reuel, era sacerdote de ídolos. E por causa dessa coragem, desviou um caminho que Deus tinha projetado. Há muitos caminhos na nossa vida que nós achamos que Deus colocou, mas Deus não colocou.
Mas é por causa da nossa desobediência que nós nos desviamos às vezes por trilhos estranhos. O texto não diz que Deus tinha projetado isso para a vida de Moisés. O texto apresenta que por causa das mãos dele, não entendendo o tempo e o modo, por causa de consequência, teve que fugir, e por causa dessa consequência ele foi jogado na casa de um sacerdote ídolos. E no verso 21, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Nós nunca vamos ver essa mulher confessando o nome de Deus, em nenhum momento. Esse casamento aqui era um casamento de julgo desigual. Em nenhum momento depois nós vamos ver essa mulher fazendo parte do ministério de Moisés. Nós não vemos essa mulher entrando na tenda junto com Moisés e se relacionando com Deus. Sempre nós vemos o Moisés sozinho. E em toda a Bíblia nós entendemos que casamento não é a união de corpos, mas é a união de propósitos. Deus não desistiu do seu projeto, mas a unidade do propósito que Deus tinha para Moisés não era o mesmo propósito que Deus tinha com Zípora, e ela nunca participou do ministério. E por causa dessa não participação do ministério, os filhos de Moisés também não se tornaram sacerdotes ou continuaram o ministério, porque Josué continuou o ministério. Meus irmãos, as consequências vêm e há um preço muito sério a se pagar. Se ele tivesse continuado no Egito, Deus teria dado um propósito, uma esposa para ele, como Deus faz em todos os casos de pessoas que vivem na sua presença. E com certeza essa esposa, assim como Joquebede, junto com Arão, andavam e houve propósitos que se casaram, não apenas duas pessoas. Mas ele saiu de um propósito para entrar na falta de propósito lá na frente. E ele se casou com Zípora, que nunca foi um jugo igual com ele. No verso 23, então o texto termina no verso 22, falando dessa história de Moisés. E no verso 23 ele torna outra vez para o povo hebreu no Egito. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Então é claro que começou um outro tempo. Só que esse outro tempo começou no palácio, não lá no primeiro andar nas terras do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Por muitos anos o povo hebreu se esqueceu do Senhor. Eles se esqueceram de Deus. Por muitos anos não havia mais culto ao Senhor entre os hebreus como nação. Eles se esqueceram dos altares, se esqueceram dos cultos, se esqueceram dos sacrifícios. E Deus colocou eles numa situação de muitas dores. Em nenhum momento nós vemos no capítulo 1 que eles clamavam a Deus ou oravam a Deus. Mas Deus colocou eles numa situação, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão. O que é gemer? Quando se acabam todas as forças de uma pessoa falar, a pessoa começa a gemer. A única força que sai do íntimo é a força e a vontade de gemer, debaixo de tensa dor, muita dor. Meus irmãos, você precisa pensar comigo. Se estivesse tudo bem aqui, e no primeiro capítulo já havia escravidão, já havia falta de tempo para a família, já havia ameaça contra a família, mas ainda estava um pouco bem, estava mais ou menos bem. Se Deus nesse mais ou menos bem chama eles e diz para eles: eu quero tirar vocês do Egito, eles sairiam? Se Deus falasse para eles: eu quero tirar vocês do Egito, eu quero levar vocês para o deserto e quero implantar vocês em Canaã, eles não sairiam.
Então foi necessário que Deus deixasse eles nas mãos do faraó, para que fossem apertados, e quando eles estavam sem fôlego, eles gemeram na presença de Deus. Quantas pessoas que só gemem na presença de Deus, quando Deus coloca uma dor terrível na vida dela, enquanto que tem um pouco de dinheiro, enquanto que tem um pouco de saúde, enquanto que as coisas não estão tão ruins, a pessoa não se entrega, ela não se quebranta, ela não consegue fazer uma oração espiritual, porque ainda está bem, ainda tem um pouco de saúde, ainda o dinheiro vem, as coisas ainda estão boas. Então a alma entende que eu não preciso de Deus, está tudo tão bem, mas Deus precisa trazer uma dor terrível sobre a pessoa, para que então ela geme, então ela se quebrante. Os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, e por causa da servidão clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Eles não clamaram porque eles amavam a Deus, mas eles clamaram por causa da dor da servidão. O verso 24: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abrão. Uma das coisas que Satanás implantou nas igrejas evangélicas, e que é uma mentira, é: Deus é fiel com você. É uma mentira. Deus não pode ser fiel comigo. O que é fidelidade? Fidelidade é uma moeda de troca de igual para igual. Deus não pode ser fiel comigo. Deus precisa ser misericordioso comigo. Deus nunca foi fiel comigo e com você. Deus sempre foi fiel com a palavra dele. Deus sempre foi fiel com as promessas dele. Então o que eu quero na minha vida? Se eu quero que Deus seja fiel, Ele sempre vai ser fiel com a palavra dele. Eu preciso colocar a palavra dentro de mim, e a fidelidade vai sempre estar ligada entre Ele e a palavra que está dentro de mim. Aqui Deus não está falando que Ele se lembrou dos hebreus, mas Deus se lembrou da promessa que Ele tinha feito, da aliança que Ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Meus irmãos, nós não merecemos a graça de Deus, assim como aquele povo também não merecia a graça de Deus, mas Deus se lembra de mim e de você quando nós gememos na presença dEle, por causa da aliança que Ele fez em Cristo, por causa da aliança que Cristo fez pelo seu sangue na cruz. Ele não é fiel comigo e com você, Ele é fiel com a aliança dEle. E Deus se lembrou da aliança, verso 25: e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Meus irmãos, o texto de Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 25, eu copiei aqui apenas algumas palavras, e o profeta que escrevia e descrevia juízo sobre o povo de Deus, também escreveu sobre misericórdia. E o profeta de Lamentações diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E para a gente encerrar esse texto, meus queridos, não deixe as coisas chegarem na tua vida num ponto que você vai se encontrar com Deus só porque você está debaixo de gemidos e dores. Busque ao Senhor, como diz Eclesiastes, na tua juventude, quando você tem saúde, quando está tudo bem. Busque ao Senhor e quando está tudo bem na sua vida. E quando vierem os gemidos, Ele já vai estar presente na tua história. Aqui nós encerramos esse capítulo 2, olhando para um povo que não se lembrou de Deus em nenhum momento. Então nós vamos encerrar com aquela frase: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas é melhor você vir pelo amor. É mais prático e é mais seguro. Amém. Pai, em nome de Jesus,
Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem mostrado mais algumas coisas para nós nessa noite. Aberto os nossos olhos, Senhor Deus, principalmente para a coragem e para a coragem verdadeira, não para a coragem tola. Senhor Deus, abre os nossos olhos, Senhor Deus, para o tempo e para o modo das coisas. Nos ensina o nosso coração, Senhor, que não é pelas nossas palavras que alguém vai ser convertido. Não é por espada, não é por força, mas pelo Teu Espírito e pela Tua presença sobre uma pessoa. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós entregamos e colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa casa, o emprego que o Senhor nos deu, a saúde, a nossa igreja onde nós congregamos, Senhor. Toma nas Tuas mãos todos esses lugares. Toma nas Tuas mãos, Senhor, e faz a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. Answers don't come. Friends say goodbye, plans come undone.